Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor, louvando, adorando o nome do nosso Senhor Jesus, cantando esses hinos maravilhosos, né, irmãos? Enche o nosso coração de alegria. Realmente é uma bênção muito grande poder servir ao nosso Deus, adorar ao nosso Deus. Amém? Agradecemos a presença de todos vocês aqui nessa noite, que todos possam se sentir bem em nosso meio e adorar a Deus em espírito e em verdade, como nós já estamos fazendo aqui. Amém? Nós vamos orar nesse momento, antes de passarmos para a meditação da palavra do Senhor. Quero dar oportunidade, se você tiver algum pedido de oração, pode erguer sua mão para estarmos orando. Se quiser falar sobre o seu pedido, pode falar também. Nós vamos estar orando nessa noite. Vamos aproveitar para orar pelo irmão Ailton, a irmã Edma, que vai passear um pouquinho, né? Viajar um pouco. Quem pode, pode, né, irmãos? Vamos orar por aqueles que já estão viajando, a irmã Rosa, a irmã Góes, mais alguns aqui que já estão viajando. Que Deus esteja com eles e os acompanhe nessa viagem aí. Amém? Vamos colocar em pé mais uma vez, rapidinho, para orarmos ao Senhor. E se você tiver um pedido de oração, erga sua mão, vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Maravilhoso Deus, nós damos glórias ao Teu santo nome, ó Pai. Nós estamos aqui nessa noite porque nós reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, a Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas e o Teu amor manifestado através de Jesus Cristo, ó Pai. Nós Te adoramos porque nós reconhecemos que o Senhor é o Criador e sustentador de toda a terra. E nós somos os Teus filhos, ó Pai. E nós somos inteiramente dependentes de Ti. É por isso que estamos aqui nessa noite, para Te louvar, Te exaltar e colocar nossas vidas diante da Tua presença, ó Pai. Nesse momento eu quero orar em favor de cada servo Teu que está aqui nessa noite, daqueles que estão nos ouvindo também, ó Pai, através das redes sociais, ó Pai. Que o Senhor esteja com cada um deles, ó Pai, atendendo, ouvindo a cada pedido que está sendo feito aqui. O Senhor conhece os nossos corações, o nosso pensamento, as nossas necessidades. Nós colocamos tudo diante de Ti, ó Pai. Nós queremos Te agradecer primeiramente por todas as coisas que têm operado em nossas vidas, ó Pai, pelo nosso emprego, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo ar que respiramos, ó Pai, por todas as bênçãos que temos recebido de Ti todos os dias, ó Pai. Primeiramente nós queremos Te agradecer por tudo, ó Pai, e queremos Te pedir também que o Senhor abençoe a cada servo Teu, supra em tudo as suas necessidades, atenda as suas orações, para que em breve possa estar aqui Te louvando e glorificando o Teu nome, pelas orações atendidas nesse lugar. E nesse momento nós queremos colocar diante de Ti a Tua palavra que vamos meditar nessa noite. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que possamos colocar em prática a Tua palavra e também ensinar para aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, Pai. Continue conosco nessa noite, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode assentar. Finalmente chegamos no mês de dezembro, né, irmãos? Esse ano que passou bem rapidinho, para mim, pelo menos passou bem rápido. Já estamos nos aproximando do Natal. E é uma época maravilhosa, onde nós relembramos ali o nascimento de Jesus Cristo. Vemos a demonstração do grande amor de Deus sobre as nossas vidas, ao enviar o Seu Filho para vir aqui nos ensinar todas as coisas, para nos trazer a salvação. Antigamente o Natal era mais comemorado, né, irmãos? Era mais animado, assim, muitos meses antes já estava anunciando o Natal. Agora está um pouquinho mais devagar, mas graças a Deus que a igreja de Jesus não se esquece, né, irmãos? E nós damos testemunho, esse testemunho maravilhoso do verdadeiro significado do Natal, que não é apenas amigo secreto, presentes, não é apenas confraternização com os amigos, com os irmãos, mas é principalmente anunciar que nós temos um Salvador, que nós temos a Jesus que veio para salvar a todo aquele que crê. Amém? E geralmente nas mensagens de Natal o foco é Jesus Cristo, como deveria ser realmente. Mas hoje eu quero mudar um pouquinho, eu quero falar um pouco sobre Maria. Maria, que foi a pessoa escolhida por Deus para que através dela viesse Jesus aqui na terra. Uma pessoa muito especial, uma pessoa muito importante, e eu creio que ela não é qualquer pessoa, porque Deus não escolheu qualquer pessoa para que viesse o Seu Filho nascer aqui na terra por intermédio dela. E Maria
é um exemplo de obediência. Se você ver a história de Maria, você vai ver que ela é um exemplo de obediência e que esse exemplo possa ficar gravado também em nossos corações para sermos obedientes a Deus. Amém? Então, exemplo de obediência na história de Maria, aquela que é considerada a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria é uma personagem bem famosa em todo o mundo. Se você perguntar em qualquer lugar se alguém conhece, já ouviu falar sobre Maria, muitas pessoas já ouviram falar sobre Maria. E existe mais de 1000 nomes atribuídos a ela. Vocês acreditam? Nós conhecemos apenas alguns, mas no mundo inteiro existe mais de 1000 nomes atribuídos a Maria. Nós temos algum exemplo aqui, lá em Portugal ela é chamada de Nossa Senhora de Fátima. Lá no México é Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui no Brasil todos conhecem, né, que ela é considerada a padroeira do Brasil, que é a Maria Aparecida, aquela que foi achada a imagem dela, que veio de outro país, foi jogada no rio e os pescadores acharam e as pessoas colocaram lá e colocaram como Maria Aparecida, mas com pensamento lá na Maria, mãe de Jesus. Então, para vocês entenderem como ela é conhecida em todo o mundo, por onde o cristianismo passou, é comentado acerca de Maria. Mas será que as pessoas conhecem realmente Maria? Ou só conhecem de ouvir falar? A história que nossos antepassados, que os antigos contaram, só conhece através da tradição. Nós precisamos conhecer Maria, irmãos, mas dentro da palavra de Deus. Precisamos conhecer Maria como ela realmente é, como aquela pessoa escolhida para que através dela viesse o Salvador. E na Bíblia ela foi conhecida primeiramente como a mãe de Jesus, que foi concebido ali pelo Espírito Santo, e também como a mãe de Tiago, a mãe de José, e tinha outras filhas também. Se você estudar a palavra de Deus, Maria ela não teve apenas Jesus. Muitos a consideram apenas como a Virgem Maria. E na verdade ela foi virgem, foi concebida pelo Espírito Santo ali, Jesus Cristo, mas José só recebeu como esposa depois que Jesus nasceu. E para quem não sabe, depois que Jesus nasceu, ela conviveu normalmente com José como esposa e teve outros filhos e filhas, para que as pessoas possam conhecer, não apenas como Maria, mãe de Jesus, como a Virgem Maria. E aqui, com esta mensagem, vamos aprender que Maria foi um grande exemplo de obediência e precisamos aprender com ela sobre a importância da obediência. O que nós podemos tirar, principalmente da vida de Maria, é que ela foi uma pessoa obediente, uma jovem obediente. Segundo as tradições antigas, quando uma jovem era dada em casamento, ela tinha em torno de 15, 16 anos. Mesmo tão jovem, com apenas 15 ou 16 anos, conforme a tradição, ela pôde ali ser submissa e obedecer tudo aquilo que foi colocado para ela. Primeiramente, pelos seus pais, como nós vamos ver aqui. Ela foi prometida em casamento a José, e ela obedeceu como era de costume naquela época. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 27. Lucas capítulo 1, no verso 27, assim nos diz. Vamos ler a partir do 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ela foi prometida em casamento a José. E naquele tempo não tinha essa questão de gostar, falar, só vou casar com aquela pessoa que eu amo. Você poder escolher o seu marido, o marido poder escolher a sua esposa. Não existia isso. Eram os pais que arranjavam o casamento. Independente se o homem era feio, se era bonito, se ele tivesse um dinheirinho a mais, era esse que era escolhido ali para o casamento. E Maria, ela foi prometida a José. E ela foi agraciada, porque pelos relatos que nós vimos, José amava muito a Maria. Ele amava realmente a ela. Então, o primeiro exemplo de obediência de Maria é quando ela aceita a ser dada em casamento para aquele homem, para José.
como diz aqui o verso 27. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. José fazia parte da genealogia de Davi, e através dele ali que Jesus veio nascer naquela família. Outro exemplo, ela obedeceu quando o anjo Gabriel disse que ela ficaria grávida, mesmo sabendo que era virgem. Ela acreditou na palavra do anjo de Deus. Imagine o anjo chegar e falar: você vai ficar grávida, sendo que ela não tinha casado ainda, não tinha tido relações nenhuma com um homem, e o anjo falou que ela haveria de ficar grávida, e mesmo assim ela acreditou, porque ela era uma serva de Deus. Eu creio que ela desde pequena foi ensinada de dentro da lei, dentro dos princípios da palavra do Senhor. E o verso 28 fala: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Para quem não sabe, irmãos, é daqui que vem a oração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça. Aqui é o anjo que está falando para ela: Ave Maria, ou salve, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Imagine que alegria para ela, dentre todas as mulheres do mundo, ela ser escolhida para que através dela viesse o Salvador, Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade, aquele que o reino dele jamais terá fim, que reinará por toda a eternidade. Mas ali ela estava um pouco com dúvida ainda sobre aquela situação, aquele momento que ela estava vivendo. E aqui no verso 34 fala: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Ainda não conheço nenhum varão. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Glórias a Deus, nada é impossível para Deus. E a parente dela, Isabel, também era estéril, e ela recebeu a promessa de ter um filho, e ela estava grávida ali, já era o 6º mês de gestação. Quem era o filho da Isabel? Quem? João Batista, aquele que viria preparar o caminho do Senhor. Ela tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus, pouca coisa de diferença. Ele veio primeiro para preparar o caminho do Senhor. O verso 37 fala: pois nada é impossível para Deus. E aqui mais uma vez o exemplo de obediência de Maria, irmãos. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém, irmãos? Que todos nós possamos seguir esse exemplo, falar: eu sou servo do Senhor, que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero cumprir, eu quero obedecer a palavra do Senhor. Que todos nós possamos ter essa disposição todos os dias da nossa vida. Amém? Outro exemplo de obediência de Maria: depois que Jesus nasceu, o bebezinho ali na manjedoura, todos conhecem a história. Aí no 8º dia, ela levou o bebezinho para ser apresentado no templo. Levou Jesus para ser apresentado no templo, cumprindo as obrigações religiosas dos judeus. Todo primogênito, filho primogênito, tinha que ser levado lá para ser apresentado, para ser consagrado ao Senhor e para ser circuncidado. Aqui no capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 21 a 35, nós vamos estar fazendo essa leitura que eu achei bem interessante para o conhecimento da palavra do Senhor. Lucas 2, do 21 a 35. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus,
o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então aqui eles foram cumprir essa ordem do Senhor, mais um exemplo de obediência que tanto de Maria quanto de José. Apresentou ali o pequenino Jesus ali diante do Senhor no templo. Ele consagrou o seu filho ali ao Senhor. Hoje em dia, alguns lugares, algumas religiões têm o costume de batizar a criancinha, mas naquele tempo não era o batismo, era a apresentação no templo, era consagrar ali o bebê ao Senhor, ali na presença do Senhor, como nós fazemos no dia de hoje. Nasce um bebezinho, nós apresentamos ao Senhor, e só depois, quando ele cresce, que ele tem entendimento, que ele conhece a palavra, aí sim que ele é batizado conforme a palavra de Deus. Amém? E continuando mais um pouco a história, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ali mostrando a profecia sobre Jesus, que ele nasceu e veio aqui na terra para nos ensinar, para nos mostrar a verdade, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ali o profeta já falou que uma espada ia atravessá-lo, da maneira como a lança atravessou ali Jesus, ali, quando ele estava ali naquela cruz. Cumprimento da profecia. Aí vocês podem imaginar a situação de Maria ao ouvir todas as coisas. Ela que recebeu essa promessa de Deus, que ela foi agraciada por Deus, ela ouviu que o seu próprio filho haveria de morrer para salvar ali a humanidade. Não sabemos o que passou na mente dela naquele momento, mas com certeza ela ficou pensativa. Como diz várias partes da Bíblia, ela guardava tudo no seu coração. Ela, como mãe, ela guardava tudo ali no seu coração, porque ela sabia realmente quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Mais um pouquinho sobre Maria, sobre o exemplo de obediência. Lá em Marcos 3, 31 a 35, nos mostra que ela foi obediente quando Jesus não quis recebê-la junto aos seus irmãos. Marcos capítulo 3, do 31 ao 35. Amém? Vamos fazer a leitura. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Aqui é a confirmação que Jesus tinha outros irmãos, que Maria teve outros filhos. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Aí Jesus falou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui foi uma palavra meia dura para Maria, mas ela reconheceu, ela teve que obedecer. Ela podia entrar lá e falar: vem aqui, você é meu filho, tem que me obedecer. Mas não, ela reconheceu que o ministério de Jesus era outro, o propósito de Jesus era outro, e que ela realmente, na realidade, ela não era mãe verdadeiramente de Jesus, porque Jesus, ele sempre existiu.
Ele se manifestou aqui na terra em forma de um bebezinho para trazer salvação para todos. E Maria sabia disso. E ela ficou ali, com certeza ela ficou um pouco triste, né, porque ela não foi recebida por Jesus, mas ela reconhecia realmente que ele era o Filho de Deus. Vamos ver outro exemplo lá em João, capítulo 2. Outro exemplo de obediência de Maria. João, capítulo 2, todos conhecem a história do casamento lá das bodas de Caná, da Galileia. Assim nos diz do versículo 1 até o versículo 5. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Imagine que palavra dura. Ela chegou em Jesus esperando alguma solução, que Jesus pudesse resolver o problema, talvez até sair para comprar mais vinho ou fazer algum milagre ali. Não sei se ela tinha conhecimento que Jesus poderia realizar algum milagre. Só sei que ela chegou e falou: acabou o vinho. E Jesus falou, trazendo na linguagem de hoje: fica na sua, mulher. Não tem nada a ver com o que você está falando aí. Estão participando da festa aqui, não tem nada a ver com o que você está falando. Ainda não chegou a minha hora. Fica aí, fica quieta aí e me deixa em paz. Mais ou menos assim, uma palavra dura que Jesus falou para ela. No versículo 4, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O que ela poderia ter feito? Poderia dar um sermão nele ali e falar: você é meu filho, você tem que me obedecer, você tem que fazer aquilo que eu estou mandando, como muitas mães fazem no dia de hoje, né, irmãos? Só que Maria, ela ficou bem quietinha ali, e ela chamou os serviçais e falou, no versículo 5, sua mãe diz aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Tudo que Jesus mandar, vocês têm que fazer. Vocês podem não conhecê-lo, mas eu conheço. Eu sei que ele é o Filho de Deus. Eu sei que ele é o Salvador. Eu sou mãe dele aqui, apenas emprestada aqui, mas eu sei que ele é o Salvador. Eu sei que ele tem poder para realizar todas as coisas. Amém, irmãos? E Maria, como sempre, ela guardava tudo aquilo ali no seu coração, meditando em tudo que estava acontecendo. Amém? E mais um exemplo. Ela estava com Jesus quando ele foi crucificado. Ela acompanhou toda a trajetória da vida de Jesus ali como mãe. Ela estava com ele quando ele foi crucificado e obedeceu quando ele disse para aceitar João como filho e que João recebesse a Maria como mãe. Ali no João capítulo 19, Evangelho segundo João, capítulo 19. Do versículo 25 até o versículo 27. Assim nos diz a palavra: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, quando ele estava ali crucificado, estava lá a mãe dele olhando para ele ali, vendo aquela situação, aquele sofrimento. Imagine uma mãe ver o seu filho pendurado ali naquela cruz, aquele sofrimento terrível. Ela estava ali junto com as outras Maria, que estava olhando ali para Jesus. Vamos ver o que Jesus fala para ela aqui no verso 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Que maravilha, irmãos. Mesmo Jesus ali crucificado, ele se preocupou com a sua mãe. Falou: você não vai ficar desamparada, você não vai ficar sozinha. Nós não sabemos se José já havia morrido, não sabemos se os outros filhos a haviam abandonado, só sabemos que Maria estava ali naquela tristeza tremenda, ali angustiada,
E Jesus falou ali para o discípulo amado, aquele que estava sempre próximo de Jesus, o apóstolo João, aquele que mesmo que escreveu o Apocalipse, falou: aí está a sua mãe, aí está o seu filho. E a partir daquele momento ela começou a morar junto com João ali, contradizendo a história que algumas religiões falam, que Maria também foi, que depois que Jesus foi elevado aos céus, muitos falam que Maria também foi elevada ao céu, fala sobre a ascensão de Maria, mas nós sabemos que na verdade isso não é realidade. Nós temos aqui dentro da palavra de Deus que Maria, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ela continuou ali com os discípulos, continuou ali morando com João, recebeu a João como filho, continuou morando com ele. E Maria, irmãos, para quem não sabe, ela também se converteu. Lá em Atos, capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 14. Vamos ler primeiro o versículo 8, Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus tinha dado essa ordem para os seus discípulos, para todos os seus servos, para que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E depois dele falar essas palavras aqui, ele foi levado aos céus numa nuvem. E ali apareceu alguns anjos que eles estavam muito preocupados, sem saber o que tinha acontecido realmente. E vamos ver aqui que o anjo fala aqui no versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. Amém, irmãos? É uma palavra falando que o mesmo Jesus que estava subindo aos céus ia voltar para levar a sua igreja. Jesus vai voltar, vai descer nas nuvens para levar a sua igreja. Então, diante dessa palavra, eles ficaram ali em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo de Deus. Vamos ver quem que ficou lá em Jerusalém. Aqui no versículo 13, Atos 1, versículo 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas de Tiago. Quem são esses, irmãos? Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus. Vamos ver quem mais estava com eles. Todos eles se reuniam, inclusive Maria. Qual Maria? Está escrito? Inclusive Maria, a mãe de Jesus. Ela também se converteu, ela também ficou ali esperando a descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. E Maria, mãe de Jesus, era uma serva do Senhor. E todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus também se converteram, irmãos. Em alguma parte da história, nem os irmãos deles creram nele, não acreditavam nos milagres que ele estava fazendo. Mas depois, no decorrer do tempo, depois da sua morte e ressurreição, os irmãos de Jesus também se converteram. Entre eles está Tiago, creio que está Judas também. Jesus e com os irmãos dele. Só para que vocês possam entender sobre a vida, sobre a história de Maria. Essa mãe que acompanhou o seu filho ali desde pequenininho, desde a manjedoura, desde o nascimento, ela pôde acompanhar o seu filho, quando ele estava ali junto com os doutores, quando ele tinha 12 anos, estava discutindo com os e guardando todas as coisas no coração.
Então, por que eu escolhi esse texto, essa mensagem para trazer para a igreja? Para que vocês ensinem para as pessoas que estão lá fora, que têm uma visão diferente acerca de Maria. Muitos acham que Jesus está submisso a Maria. Tem até um slogan dele que eles falam: pede para a mãe que o filho atende. Só que vocês viram alguns exemplos na Bíblia que Jesus não está sujeito a Maria. Ele não tem que obedecer a Maria, porque ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus. É Ele que está à direita do Pai, é Ele que intercede por nós. Então nós temos que nos dirigir a Ele, não temos que nos dirigir a João, a Pedro, a Tiago, a nenhum outro dos santos que são mencionados, mas nós temos que dirigir a Jesus. Como Ele falou aos discípulos: ainda não pediram nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a sua alegria seja completa. Nós temos que orar, nós temos que pedir em nome de Jesus, porque Ele tem o poder para realizar o milagre em nossas vidas. Os apóstolos realizavam milagres em nome de Jesus. Igual Pedro e João ali na porta do templo, na porta formosa ali, apareceu aquele paralítico. Ele falou o seguinte: não tenho prata e nem tenho ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Quer dizer que o nome de Jesus tem poder. É um nome que está acima de todo nome. Ele sofreu, foi maltratado, foi castigado, foi judiado aqui pelos homens, como foi lido lá em Isaías 53, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas no final, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Assim como temos o exemplo de Maria, que ela também se prostrou, ela também reconheceu que Jesus é Senhor da vida dela. Amém? Eu quero completar lendo esse texto aqui, esse cântico maravilhoso de Maria, lá em Lucas capítulo 1, do 46 ao 49. O cântico de Maria, mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, do 46 ao 49. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois que ela recebeu a visita do anjo, depois que tinha nascido Jesus, que ela tinha concebido Jesus, ela foi visitar a Isabel. Ela visitou Isabel. Quando ela chegou lá perto dela, o bebezinho o João começou a agitar lá dentro da barriga de Isabel, e Isabel pôde reconhecer que realmente ali o Filho de Deus estava com Maria. Vamos até ler esse texto aqui no Lucas 1, a partir do versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando Maria chegou para visitar a sua prima Isabel, que saudou a Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo, e João Batista na barriga dela começou a se agitar, a se mexer, porque ele lá dentro já reconheceu que Jesus estava ali, o menino Jesus estava ali na barriga de Maria. E em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Amém, irmãos? Aqui é o cumprimento da oração da Ave Maria. Bendito é o fruto do seu ventre. É o que diz a palavra de Deus. Fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Daqui que foi tirada a oração de Maria, oração que os católicos repetem no dia de hoje, confirmando que Maria estava recebendo o Filho de Deus ali no seu ventre. No verso 43 fala: mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E aí vem o cântico de Maria que eu falei para vocês, do versículo 46 até o versículo 49. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Amém? Vamos ler até aqui.
Maria reconhecendo a Jesus, reconhecendo a Deus como Salvador da vida dela. Portanto, irmãos, assim como Maria foi obediente em tudo, que nós também possamos ser obedientes à palavra do Senhor e cumprir tudo aquilo que Ele determinou em nossa vida, porque todos nós nascemos com um propósito diante de Deus. Deus escolheu a cada um de vocês, a cada um de nós, com um propósito, com uma missão, e cabe a nós reconhecer que propósito é esse e viver esse propósito em nossas vidas, e não negligenciar aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra. E eu quero convidar o irmão Roberto para cantarmos mais um hino de Natal, o hino 31, eu acho um hino muito bonito. Vamos cantar encerrando o culto dessa noite, depois da oração, amém? Oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez dando-nos glórias, exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua grandeza. Nós Te agradecemos por ter enviado Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Ele veio para nos trazer a salvação eterna. Nós Te agradecemos porque Jesus está à destra do Pai e intercede por cada um de nós. Agradecemos porque os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, à nossa oração. Agradecemos pela liberdade que temos em poder Te servir, Te adorar, estar aqui diante da Tua presença, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa o Teu povo, esteja com cada um de nós, que cada um possa compreender o propósito que o Senhor tem para nossas vidas e possamos viver a Tua palavra todos os dias, viver o verdadeiro Evangelho dia após dia e ensinar para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para que haja salvação e haja transformação de vidas através do poder da Tua palavra e através da instrumentalidade do Teu servo, Pai. Continue conosco, abençoe essa semana, para que seja uma semana de paz, uma semana de alegria para todos nós, e que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor do nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor com o hino 31 e a seguir o culto estará encerrado. Resgate na cruz, vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprove do mal do salvar. Mas provaste do fel, do motejo cruel, morte enfim te fizeram provar. Vem Jesus habitar comigo,
em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu verás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim se disseres assim, o lugar te darei eu no céu. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo,